Bruna sempre levou uma vida comum. Trabalho, amigos, uma rotina simples e previsível. Nunca achou que sua história fosse diferente de qualquer outra pessoa. Mas, um dia, tudo mudou. E não foi por causa de uma tragédia ou um grande acontecimento. Foi por causa de um detalhe, um pequeno detalhe que ela jamais poderia imaginar. Tudo começou numa manhã qualquer. Bruna precisava fazer um exame simples e, ao buscar seus dados na clínica, teve acesso sem querer a um relatório que nunca deveria ter visto. Entre os laudos médicos e números frios, uma palavra chamou sua atenção. Uma única palavra escrita no cabeçalho da ficha: experimento. Naquele instante, sua vida virou um abismo. Como assim, experimento? O que aquilo significava? Bruna tentou achar explicações lógicas, mas nenhuma parecia fazer sentido. Começou então uma busca insana por respostas, uma jornada onde cada nova descoberta parecia ser ainda pior que a anterior. E o que ela encontrou é algo que talvez você nunca esteja preparado para saber. Naquela manhã, ela foi ao consultório da doutora Melissa, a mesma médica que acompanhava havia anos. Queria entender o que significava aquela anotação absurda. O consultório parecia normal. A secretária sorridente, nada parecia diferente. Até Melissa recebeu com a mesma calma de sempre. Mas quando Bruna perguntou diretamente sobre o relatório, o olhar da médica mudou. Por um segundo, Melissa perdeu o sorriso. Bruna, onde você viu isso? Bruna sentiu um arrepio na espinha. Não era uma reação natural. Não era a resposta que alguém daria a um engano qualquer. Melissa fechou a porta da sala. Sentou-se devagar, cruzou as mãos e disse: "Você nunca deveria ter visto esse documento." Bruna quase perdeu o ar. A médica então continuou: "Eu não posso te explicar. Não agora. Confie em mim. É para o seu bem." Bruna se levantou sem dizer nada. Saiu da sala, da clínica e caminhou pela rua tentando entender. Mas dentro dela, uma certeza crescia. Algo estava muito errado. Nos dias seguintes, ela começou a notar detalhes estranhos. Pequenas coisas que antes pareciam normais, agora pareciam fora de lugar. O garçom do café da esquina, que sempre errava o pedido, agora parecia lembrar de tudo. Os colegas de trabalho pareciam ensaiados e, principalmente, algumas conversas eram idênticas, como se fossem repetições de um script. Até que, um dia, em um desses encontros casuais, um amigo Gabriel disse algo que fez seu coração parar. Sem perceber, ele comentou: "Bom saber que o protocolo está funcionando." Bruna perguntou o que ele quis dizer. Gabriel hesitou. "Ah, é só uma brincadeira, coisa nossa." Mas o sorriso dele não parecia natural. Na manhã seguinte, Bruna decidiu ir até o hospital onde anos antes havia feito um procedimento. Mas ao chegar, encontrou um prédio abandonado, portas trancadas, paredes rachadas. Perguntou aos vizinhos da região e todos disseram que aquele lugar havia fechado há mais de uma década. E então, algo mais aconteceu. Na porta de sua casa, encontrou um envelope. Dentro dele, um cartão simples, sem identificação, com uma frase escrita à mão: "Você está pronta?" Foi ali que ela percebeu. Nada, absolutamente nada do que ela considerava real era, de fato, real. No dia seguinte, Bruna não foi trabalhar. Inventou uma desculpa qualquer. Mandou mensagem para o gestor e ficou em casa. Precisava entender o que estava acontecendo. Passou a manhã inteira revendo papéis, documentos pessoais, registros antigos, qualquer coisa que pudesse explicar aquela sequência de eventos estranhos. E então, no fundo de uma caixa esquecida no armário, encontrou um envelope pardo. Nenhuma identificação. Dentro, um laudo médico, carimbado, datado de 9 anos antes. No cabeçalho, seu nome completo: Bruna Oliveira Ramos. Mas o que vinha logo abaixo: participante do projeto Orbis, fase de integração. Ela não fazia ideia do que era o projeto Orbis. A ficha era detalhada.
Havia números de exames, índices genéticos, análises comportamentais e um trecho sublinhado escrito à mão. Não informar a paciente. Observação contínua em ambiente social controlado. Ela sentiu o estômago virar. As mãos tremiam. No rodapé do documento, uma assinatura que ela reconheceu na hora. Melissa Rocha, sua médica. A mesma Melissa que ela confiava havia anos. O telefone de Bruna caiu no chão. Por instinto, tentou ligar para a médica, mas a ligação sequer completava. Parecia bloqueada. Ela correu até o computador. Pesquisou Projeto Orbis no navegador. Nada. Não havia resultados. Nenhuma notícia, nenhuma referência. Mas algo chamou a atenção. Ao lado da barra de pesquisa, um pequeno ícone piscava. Um símbolo estranho, o mesmo do cartão encontrado na gaveta. Ela clicou. Automaticamente, um site se abriu. Tela preta. Texto branco. Bruna, respire. Está tudo sob controle. Ela afastou as mãos do teclado. O que era aquilo? Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o texto mudou. Sabemos que você leu o laudo. Não é sua hora ainda. Siga sua rotina. O coração dela quase saiu pela boca. Ela tentou fechar o site. Nada. Tentou desligar o computador. A tela continuava ligada. O que vocês querem de mim? Gritou para a tela. E como se respondesse, o site exibiu uma última mensagem. Você é parte do experimento. Não lute contra o protocolo. Então, a tela ficou preta. O computador desligou sozinho. Bruna recuou, ofegante. Por um momento, tudo pareceu girar. Ela correu para o banheiro e vomitou. Naquele instante, entendeu? A vida dela inteira, amigos, trabalho, rotina, nada era real. Nada era espontâneo. Ela era observada, desde sempre, e, mais assustador ainda, ela não fazia ideia do porquê. Na manhã seguinte, Bruna acordou decidida. Se fosse para encerrar aquilo, que fosse pelas próprias mãos. Ligou para a polícia. Pediu para registrar uma ocorrência. Contou tudo, a ficha médica, o projeto, a perseguição. O atendente do outro lado da linha ouviu em silêncio e disse: compareça à delegacia central. Traga os documentos. Bruna correu para lá. Foi recebida por uma investigadora chamada Carla Vasconcelos, uma mulher de olhar firme e semblante calmo. Ouviu tudo sem interromper. No final disse apenas: você está segura agora. Vamos cuidar disso. Bruna sentiu um alívio quase imediato. Talvez no fundo era isso que ela precisava. Alguém que ouvisse, que a levasse a sério. Carla anotou tudo, fez cópias dos documentos e pediu que Bruna aguardasse na sala ao lado. Ali, sentada, pela primeira vez em dias, Bruna sentiu que poderia respirar. Mas foi quando viu pela janela Gabriel, lá fora, conversando com Carla. Os dois pareciam velhos conhecidos, sorrindo. E então, ambos olharam diretamente para a janela onde Bruna estava. Bruna congelou. O sangue gelou nas veias. Não podia ser. Ela saiu da sala como um furacão. Eu quero sair daqui, gritou. Um policial tentou deter lá, mas ela empurrou e correu para a rua. Os olhos marejados, a cabeça rodando, o mundo girando. Não havia polícia, não havia ajuda. Tudo fazia parte. Bruna correu sem olhar para trás. Correu como se a própria vida dependesse daquilo. Porque no fundo, ela sabia. Aquela falsa sensação de segurança era o próximo passo do experimento. Mais um controle. Mais uma camada da mentira. O mundo dela sempre foi um palco. E ela, a atriz que nunca soube do roteiro. Bruna correu até não sentir mais as pernas. As ruas pareciam iguais. As pessoas, rostos sem expressão. Tudo à sua volta parecia parte do mesmo cenário montado. Como se o mundo tivesse sido fabricado apenas para ela. Quando percebeu, estava na rodoviária da cidade. Sem pensar, comprou uma passagem para o primeiro ônibus que partiria. Destino: Brasília. Não sabia se isso faria diferença. Espreite seu sair, darling.
Durante a viagem, não conseguiu parar de olhar pela janela, procurando câmeras, olhares, mas tudo parecia normal, normal demais. Chegando a Brasília, foi direto para um hotel simples. Pagou em dinheiro, sem documentos. Queria desaparecer. E por um tempo, conseguiu. 2 dias. 2 longos dias sem nenhuma ligação, sem nenhum contato. Bruna começou a pensar que talvez tivesse mesmo fugido do protocolo. Talvez tivesse quebrado o ciclo. Talvez o experimento tivesse terminado. Mas então, no 3º dia, quando desceu para o café da manhã, o garçom do hotel a olhou e disse, em tom casual, Sra. Bruna, sua refeição já está paga. Ela gelou. Desculpe. Como sabe meu nome? O garçom sorriu. Ora, Sara. Bruna. Protocolo é protocolo. Ela deixou a bandeja cair no chão. Correu, sem olhar para trás. Não havia como fugir. Foi aí que percebeu. Não era um bairro. Não era uma cidade. Era o mundo inteiro. Onde quer que fosse, o protocolo a encontraria. E, naquela noite, sozinha no quarto de hotel, Bruna fez o que nunca pensou fazer. Pegou o computador do hotel, acessou novamente a internet e digitou Projeto Orbis, fim do experimento. A tela ficou preta e uma única frase apareceu. Você finalmente entendeu. Logo depois, outra. A fase 2 começa agora. Bruna encarou a tela. E, pela primeira vez, não sentiu medo. A raiva tomava conta. Ela fechou o notebook. Se vai começar, então vai ser do meu jeito. Porque, naquele momento, Bruna percebeu. Não era apenas uma peça do jogo. Era a única capaz de quebrá-lo. Na manhã seguinte, Bruna não correu. Não se escondeu. Saiu pelas ruas da cidade como qualquer outra pessoa. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que estava sendo observada. Sabia que cada olhar, cada movimento, cada sorriso ao seu redor, talvez fossem parte do experimento, ou talvez não. E esse era o pior tipo de controle, o tipo que te faz duvidar de tudo, até de si mesma. Mas Bruna decidiu fazer o contrário do que esperava. Viveu, aparentemente normal. Trabalhou, sorriu, fez amigos, mas em cada olhar lançado havia um propósito. Em cada palavra dita, um código. Ela começou a inverter o jogo, a observar os que a observavam, a anotar os gestos automáticos, os padrões repetidos. Começou a perceber quando o mundo falhava, quando alguém dizia algo fora de contexto, quando um cenário parecia um pouco diferente do dia anterior, quando as pessoas repetiam falas como se estivessem lendo um roteiro mal ensaiado. Bruna passou a entender que talvez o experimento nunca tivesse sido sobre controle. Talvez fosse sobre resistência. Talvez o verdadeiro teste fosse saber até onde alguém consegue manter a própria sanidade em um mundo fabricado. E se fosse isso, ela não seria mais cobaia. Seria jogadora, mas o mais perturbador era saber que nunca teria certeza. Porque o experimento mais perfeito não é aquele em que prendem você. É aquele em que você vive preso dentro da sua própria mente. No fim daquela semana, ela voltou ao consultório da doutora Melissa. Não para buscar respostas, mas para deixar um bilhete. Simples. Direto. Eu sei de tudo. E agora vocês sabem que eu sei. Ela saiu sem olhar para trás. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava livre. Ou tão livre quanto alguém pode ser. Mas a pergunta que ecoava na mente dela é a mesma que ecoa agora dentro de você. E se tudo que você vive for um experimento? E se as suas memórias, seus amigos, seu trabalho forem peças de um jogo maior? E se cada escolha que você acredita ser sua for fruto de um roteiro invisível, escrito antes mesmo de você nascer? Você saberia? Você conseguiria perceber?
Ou aceitaria, como Bruna, viver sua vida normalmente, fingindo que está no controle? Ou pior, e se você já estiver vivendo esse roteiro, você consegue escapar? Ou será que o experimento sempre vence?